pessoal, tudo bom com vocês? E hoje estamos aqui na estreia do nosso podcast, o Radiocast, que é um projeto que a gente vem sonhando há um tempo e hoje, graças a Deus, estamos realizando esse projeto aí com vocês. Inclusive, eu quero agradecer a presença da Thalitiele, que foi a pessoa que aceitou o meu convite aí a levar essa empreitada junto comigo. E, claro, eu não posso deixar de falar do nosso convidado, que ele é muito especial. Não poderia de ser ele aqui na nossa estreia, que é o doutor e professor Virgílio Vieira. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço primeiro a Deus, né, por dar mais uma oportunidade na vida nossa. Sim. Me sinto lisonjeado exatamente por esse convite, mas não poderia deixar de atender. Eu estou sempre à disposição da radiologia, estou sempre à disposição daqueles que eu posso passar alguma coisa para melhorar a sua vida acadêmica. Muito obrigado. O doutor está aqui hoje só para acrescentar, né? E a gente falar bem da radiologia. E estamos aqui, doida para fazer várias perguntas do homem que está aí há quase 50 anos na radiologia, no mercado, viu? E com tantas coisas relevantes para poder compartilhar com todo mundo, né, Thalita? Com todos nós. E falando do doutor Virgílio, não tem como a gente falar do currículo brilhante, extenso que ele tem, que eu, inclusive, fiquei impressionada. Inclusive, vai ser preciso a gente falar do currículo dele. Sim. Porque o homem não é pouca coisa, não. Vamos descer assim, de tanto currículo que o homem tem. E o mais lindo que eu acho é que ele leva tudo isso com muita humildade, muita simplicidade. E, na verdade, isso conta muito na nossa profissão, na nossa carreira, né? O nosso convidado, Virgílio, né? Doutor Virgílio Vieira. Ele é eletrotécnico em especialização em eletromedicina. Área de concentração em radiologia pela Simes, viu, Thalita? Foi responsável técnico pelo departamento técnico da Simes em Recife. Suporte técnico da Simes Alemã. Montagem e calibração de equipamentos de radiologia em Portugal, Estados Unidos e Japão. E também ele tem formação técnica em aceleradores lineares de partículas pela Siemens Medical System, também nos Estados Unidos. Eita, o homem é fera demais. É só aqui o primeiro trecho, né? Sim. Minha amiga, você disse que você aqui, Continua, Thalita. É bom forte, né? Uhum. Ele tem montagem de ajuste de equipamento em vários estados do Brasil, médico veterinário, mestre e doutor de reprodução. Reprodução o quê? Animal. Eita! Professor adjunto da Faculdade Veterinária do Estado do Ceará. Implantou a disciplina de radiologia no nosso currículo, né, que quando começou não existia. Implantou o primeiro tecnólogo aqui no Ceará, né, o primeiro curso tecnólogo de radiologia. E atuou como professor convidado na Estácio, agora, né? Na área da saúde. Agora ou é? Não, já passou. Já passou, né? E montou o primeiro mamógrafo e o primeiro tomógrafo daqui de Fortaleza, do Ceará todo. Nordeste. Norte e Nordeste. Exatamente. Deus. Então, Quantos canais naquela época, doutor? Quantos canais tinha um tomógrafo naquela época? Só 8. Só 8? Doutor, eu lhe perguntar porque eu sou minha liga. Litropsia extracorpórea. É o tratamento que se faz exatamente para tirar os cálculos, como cálculos de vesícula, cálculo de rins, da bexiga, sem intervenção cirúrgica. O senhor montou esse primeiro equipamento? Caramba! Em Recife. Em Recife? É interessante esse equipamento, gente, porque esse equipamento trabalha associado à ultrassonografia e à radiologia. Entende? É um equipamento que direciona um fecho mecânico, na verdade, onda de choque, concentrado em um ponto, digamos, seria mais ou menos isso aqui assim, né? Em um ponto, aonde tem toda a energia jogada nesse pontozinho. Esse ponto é direcionado exatamente em cima do cálculo, através da radioscopia e também o ultrassom para poder realmente estar em cima. Porque se pegar um choque desse, digamos que a gente chama choque, mas onda de choque em cima de uma artéria ou um vaso, aí acaba o rim. Então tem que ser uma coisa muito precisa, muito direcionada. Só para vocês terem ideia, já que você perguntou, esse primeiro equipamento eu montei e tem que vir uma pessoa da Alemanha, veio para poder ajustar a seriedade que é. E o ano era qual ano? Eu vou dizer na década de 80, 84, 85, o primeiro. Foi lá em Recife. E o segundo foi lá
lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, e aí eu fui também montar e calibrar, tá? E já quando o rapaz veio novamente, né, precisa vir, que eu achei muito interessante, foi quando ele me viu, tinha duas equipes montando, eram dois equipamentos, dois hospitais, eu montando em um canto e uma equipe de São Paulo montando no outro. E quando ele chegou, aí calibrou o dos meninos, passou uma semana calibrando. Quando ele chegou lá, aí sai você, cadê os protocolos? Me dê aqui para me assinar. Eu digo não, para mim foi uma grande surpresa, a confiança que ele teve, né? Não, não precisa conferir, você não conferiu? De conferir, então tá certo. Inclusive deixou o rapaz lá de São Paulo muito magoado até hoje, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Aproveitando ainda o ensejo, né, falando um pouco da carreira do nosso querido convidado, me fale mais um pouco, né, sobre como o senhor iniciou na sua carreira como professor, né, inicialmente, depois passou a trabalhar com a radiologia, se formou em medicina veterinária, além dessas outras aí profissões que acabamos de relatar, inclusive. Então, eu gostaria que o senhor falasse mais um pouco sobre você, sobre sua história e sua trajetória, e de como a radiologia, né, foi implantada aqui no nosso estado, visto que o senhor é um dos pioneiros aí dessa profissão tão linda, tão nobre, que é a radiologia. Pronto. Falar da minha vida profissional é muito interessante. Perdoe, né? Eu me desculpe se eu vou ter que falar um pouco, o que ela pediu, mas eu comecei a lecionar com 12 anos de idade, eu comentava aqui antes com elas. 12 anos, eu tinha uma salinha de alfabetização. Como é que tudo começou? Quando meus 12, 13 anos de idade, tinha um vizinho que trabalhava com eletrônica e eu vi, quando ele montava um equipamento de um brinquedo, que transformava em rádio comunicador, e eu achei interessante. Aí meu pai disse, se você passar no final do ano, eu lhe dou um brinquedo desse, engenheiro eletrônico, o nome do equipamento. E aí eu passei, aí eu vou utilizar aqui 2 grandes nomes como referência. Recentemente eu vi uma jornalista perguntar ao Steve Jobs, né, que já morreu, né, qual o segredo do sucesso dele. E ele pegou, tirou um cheque em branco, deu para ela, assina aí o que você quiser. E ela está brincando, pela segunda vez, ele assine. Na terceira vez, ela disse, olha, você está com brincadeira, eu vou deixar de entrevista. Disse, a vida é feita de oportunidades. O dinheiro que você tivesse colocado, eu tinha pago. Então, são oportunidades que tem na vida. Outra coisa que é importante é a humildade. Isso aí agora eu vou lembrar do Ayrton Senna. Não posso nem falar muito dele, que até hoje eu me emociono. Eu amo demais a história dele. É o símbolo, é o padrão de profissionalismo. Inspiração além de ser um grande homem, né? Porque a gente só soube que ele era um grande homem quando ele morreu. Mas profissionalmente, Ayrton Senna se integrava com a máquina, com o carro, virava uma peça. E ele disse exatamente isso, para sucesso na vida é ter humildade e muita fé em Deus. Então, eu tenho esses 2 caras como realmente meus parâmetros. Então, comecei, fui fazer, terminei, passei no final do ano, e meu pai disse, olha, quer o engenheiro eletrônico? Eu quero brinquedos. Ou quer um curso, hoje é EAD, né, que a gente chama EAD, os cursos que simplesmente correspondência, de técnico em consertar rádio e televisão. Eu já buscando essa oportunidade, se você a gente tem que aproveitar a chance, digo, um brinquedo vai ser sempre no brinquedo. Isso aqui é o que eu vou fazer no futuro. E aí, embora tivesse o sonho, desde 10 anos tinha o sonho de ser médico veterinário, peguei o curso por correspondência, EAD. E aí, quando chegou aos 16 anos, precisava, então, definir se ia fazer, antigamente, o científico, né? Ou técnico. Então, mais uma vez, outra oportunidade. E pensei, fazer técnico. Técnico em eletrônica, em eletrotécnica. Fiz concurso na Escola Técnica Federal de Pernambuco, passei e fiz a disciplina, fiz o curso. Quando terminou, mais uma chance. Quando a gente termina o curso técnico, vocês sabem muito bem, precisa de estágio. Sim. E eu fui estagiar dentro da Siemens, que eu pensei que só existia Siemens para a parte eletrotécnica. Eu não sabia que existia a parte de eletromedicina, tampouco da parte de telefonia. E aí, consegui o estágio lá nessa empresa, 6 meses. Só com 3 meses, o Plácido Stephanie, que tem que falar o nome dele, porque para mim foi o cara que me deu a oportunidade, percebeu, não sei porquê, que eu tinha um potencial.
E aí me convidou para fazer parte da equipe já com 3 meses. O detalhe era que eu tinha apenas 19 anos de idade, só não o dinheirinho que eu recebia como professor ali, dando aula, né? Porque aí também, nesse período, eu não fiz vestibular para medicina veterinária, porque eu dava aula de manhã, dava aula de tarde e dava aula à noite, né? E estudava também pela manhã. Então, não deu para fazer veterinária, que era o meu sonho, desde 10 anos de idade. Então, o Plácio achou que eu podia fazer parte da equipe. E aí me contratou. Eu digo sempre, eu ganhava 380, não sei que moeda, como estagiária, era uma coisa até remunerada, né? E, de repente, 3 meses, passei a ganhar 1.500. Aí foi maravilha. Ai, meu Deus. Já Benção grande, finalmente, né? finalmente comprei um sapato, né? E o detalhe também que eu acho interessante é porque, naquela ocasião, quando primeiro mês, não tinha dinheiro. Sim. Então, o pessoal estava lá montando equipamento. Vamos almoçar? Não gosto de almoçar, não. Vamos almoçar, não. Quando o pessoal saía, eu pegava meu pão com ovo, uma garrafinha de kisuke, ia para trás de uma porta e lanchava ali. Quando eu recebi o primeiro mês, aí já pude para, né? Já pôde gostar de almoço. Já pôde gostar de almoço. Pode me convidar. Vou fazer sacrifício, almoçar com vocês. Então, fiz, né? Eu lembro que naquela ocasião, já de imediato, quiseram me mandar para a Argentina, que nossa escola era na Argentina, a escola da Siemens, mas não deu tempo a documentação. E, na oportunidade, fui exatamente para o Rio de Janeiro fazer curso. E aí começaram vários cursos, né? E sempre o pessoal já achava que, rapaz, você quanto tempo tem? Tem 4 meses de empresa. Não tem muita experiência. Não sei. Inclusive, mais uma vez, dizer para vocês, a oportunidade é muito importante. Nesses 3 meses, estavam montando equipamento em Recife, e o chefe, que era o Plácio Esteves, foi fazer um curso na Argentina e me deixou responsável para ajustar o equipamento. Eu, com 3, 4 meses apenas. Os adultos, né, vamos dizer assim, os homens montaram, e eu fui ajustar o equipamento. E um dos equipamentos poderia ter sido a negação da minha profissão. Fui ajustar, não deu ajuste. E aí, como eu era estagiário ainda, né, 3 meses, eu digo, sabe de coisa? A carteira profissional eu tiro depois, vou para casa, não vou voltar mais. Passei o final de semana terrível na minha vida para saber se na segunda-feira ia enfrentar ele, para dizer que eu tinha acabado com o equipamento dele, que não dava ajuste. E ele foi comigo e chegou lá, era simplesmente um fusível queimado. Me arrepia também, porque eu podia ter deixado tudo isso por causa de um fusível queimado. Então, a persistência de você tem que persistir naquilo, né? Tem que lutar. Levei muito nome de incapacitado, de moleque, menino, pela minha idade, 19 anos, magrinho, mas atingi, né, um patamar dentro da empresa que eu fui reconhecido como técnico de suporte da Alemanha, por isso que a gente teve que viajar fora do país. E um belo dia, então, decidi fazer veterinária, finalmente. Fiz física, né, que acho gozado quando os alunos dizem, professor, eu moro muito longe, professor. Onde é que você mora, filho? Moro na Calcaia. Durma na Parangaba. No outro dia também perto da UES. Né? Eu muitas vezes viajei de Natal para Recife fazer prova de noite. Saía 3 horas da tarde de Natal e chegava 7 horas da noite em Recife, fazia minha prova e voltava. Mas o pessoal acha que é longe. É como dizer, professor, estou morrendo de fome. Da meio dia o pessoal já está morrendo de fome, é impossível. Né? Eu digo, fome eu nunca passei necessidade. Aí me faz lembrar uma aluna que eu tive na Estácio, quando ela disse, professor, o senhor sabe o que é fome? Eu digo, não, sei não, nunca passei. E tenho certeza que vocês não passaram. Professor, eu passo muita fome. Que eu chego em casa 1 hora, eu vou ter que abrir a geladeira e fazer comida. Meu Deus. Eu digo, o nome chama preguiça. Não é fome. Já é outro nome. Já é outro nome. Então, fiz, né, não consegui concluir o curso de física, porque já apareceu uma proposta depois para ir para Teresina trabalhar. Eu via, então, meu sonho de ser veterinário voltar, né? E aí eu fui para Teresina. Foi a maior briga na empresa para poder eu sair da empresa, porque acharam que eu merecia ir para o Rio de Janeiro, para o centro de treinamento, que aí já estava lá no Rio de Janeiro, que por acaso o chefe era um colega meu, mexicano, de nome Jesus, e a direção me telefonou, Virgílio, Jesus quer falar contigo. Eu digo, diga a Jesus que me esqueça, eu não quero falar com Jesus. Né? É tudo interessante, a minha vida é tudo interessante. Diga a Jesus, ele, Virgílio, vem para cá, fica no centro de treinamento. Não, eu quero ir para Teresina, eu quero fazer veterinária. Chega com família, né? Já, não vou dizer velho, mas já andado na estrada, larguei a empresa, duplicaram o aumento da minha vida, do meu salário, né? E eu fui para Teresina.
Mas muito isso, esqueci de contar uma coisa muito interessante, as oportunidades novamente. Por questão, esse chefe andava humilhando muito os outros técnicos. Eu não concordava com aquilo. E, infelizmente, eu tenho um lado que eu sou pelo mais fraco. E aí eu comecei a entrar em discordância com ele. Aí foi quando quiseram me transferir para cá, para Fortaleza, para sair perto dele lá. Disse, não adianta para Fortaleza, que é subordinado a Recife. Eu quero sair. Então, saí da empresa, minha mulher grávida, e passei a ganhar 70, não sei o que lá, por mês, quando ganhava. Bico, né? Fazendo bico. E aí me transferiram ele para Santa Catarina, e aí me chamaram novamente para a empresa. 70, veja bem, 70, quando ganhava 70 por mês. A mulher, o bucho pela boca, como se diz, né? Sim. E aí me ofereceram 150. Eu digo, é tudo ou nada agora. Não vou. Só vou para 250. Muito bem. Imagina, 250. quem tá ganhando 70 às vezes, né? Aí o cara subiu um pouco para 200. Esse vigília não tem condição mais de aumentar. Vou ter que telefonar para a direção. Não tinha telefone celular, foi para um telefone público e voltou, vigília, tem uma notícia para dar para você. Eu disse, não, vou pegar os 100 dele e dar um beijo nele. Pelo menos é fixo. Aceitar 250. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Saber quando deve dar o bote. Eu sabia a minha capacidade, eu sabia por que a empresa estava me chamando, né? E aí, mas fui para Teresina nessa ocasião, mesmo depois de ter saído da empresa, por diversas vezes eu fui chamado pela direção da empresa para ajudar, né, dar um suporte técnico a um técnico que estava com dificuldade no equipamento, e por diversos meses, não faz muito tempo que me ligaram lá de Maceió para poder dar uma ajuda, para consertar os equipamentos, né? Pela experiência que eu tinha. Dizia que eu era bom, não sou bom. Eu tive sorte. Eu fui o blefe da eletrônica. Blefe da eletrônica, somente isso. Como hoje sou o blefe da veterinária, né? Então, eu acho que a vida tem que ser assim. A gente aproveitar os momentos. Hoje eu digo, com a cara de pau, dizer que eu fui para o Japão calibrar um equipamento. Fui calibrar, estou olhando bem para a câmera ali, fui calibrar um equipamento. Antes eu tinha vergonha de dizer, ninguém acreditava. Eu, um cabeça chata aqui, né, do Nordeste, né? Nordestino, né? É do Ceará? Não, sou de Pernambuco. Seu pernambucano? Sou pernambucano. Mas hoje, meu coração está aqui, né? Então, fui calibrar um equipamento lá. Não podia entrar na sala enquanto os japoneses estavam montando equipamento. Foram quase 45 dias só batendo papo com o chefe da radiologia. Todo dia a gente conversava besteira, até eu entrar. Quando eles saíram, eu entrei para calibrar o equipamento. Outra coisa interessante, o cara que me deu a oportunidade para entrar na empresa foi para o Japão comigo, como meu estagiário, como meu aluno. Porque eu conhecia o equipamento dele, não. Então, a empresa aqui pediu para eu levar ele, para poder ensinar para ele. Então, isso aí é muito gratificante. Né? Então, é assim que é a vida da gente. A gente tem que aproveitar. Professor, mas essa calibração que o senhor foi fazer foi de que equipamento? Um equipamento para hemodinâmica. Foi? E aí esse equipamento passou muito tempo para chegar aqui no Brasil? Alguma coisa do tipo? Não, sempre teve. Aqui, em 1980, alguma coisa, 80, já tinha aqui esse equipamento, o mesmo equipamento, aqui em Messejana, no hospital, hoje, doutor... Da Simes. Então. Da Simes, né? Então, sempre teve. A hemodinâmica, já abrindo um espaço, a hemodinâmica aqui sempre foi muito forte. Então, o doutor Nogueira Paz, que é da Unicef, e o doutor Zé Ribeiro. Mas é um equipamento enorme, tá? Uma parede inteira de... Não sei que vocês conhecem o equipamentozinho de vocês, o equipamento de desculpa, né? É um comandozinho, alguma coisa. De eletrônica, é uma parede inteira de eletrônica para fazer isso aí. Eu lembro quando eu montei lá em Teresina, foi exatamente por ter montado e calibrado lá em Teresina, foi que o diretor do hospital me chamou para trabalhar lá com eles, né? E eu disse, pronto, oportunidade. E aí fui para lá exatamente por causa desse equipamento. E lembro que eram 56 caixas de equipamentos, de eletrônica, para interligar uma com a outra, né? Para, no final, produzir exatamente raio-x, né? Tudo para produzir raio-x. Eu dizia sempre para meu colega, tudo no final para bater o martelo assim, pum, em cima de um prego. Mas não sabe a eletrônica tem atrás por trás, né? Então, montei esse equipamento lá e eu lembro que meu irmão esteve lá, meu irmão não conhecia meu trabalho, e ele chegou lá e disse, tu vai saber ligar isso tudinho? Digo, tem que saber.
Esse mesmo equipamento que eu montei lá Japão. no Japão. Ele, se tiver um fiozinho solto, tu vai saber onde é que é? Eu digo, eu tenho que saber. E por incrível que pareça, quando eu montei, Tinha um fiozinho solto. tinha um fiozinho solto. Aquele fiozinho solto não foi por acaso. Fiozinho Tenho certeza, solto. até hoje eu tenho minha dúvida se foi ele ou não que soltou. Foi. Então é muito interessante tudo isso. A vida mais importante é a gente lutar, buscar. Outra coisa que eu digo sempre para meus alunos, não se dê por satisfeito. O dia que você achar que está feliz no casamento, no trabalho, na vida, é hora de morrer. Você tem que acordar todo dia buscando ser mais feliz, buscando fazer o bem, buscando amar, buscando ser amado. Assim você está plantando. Faça discípulos. Você fazendo discípulos, eu vou embora, mas os discípulos vão mostrar que eu existi. E seguir o seu legado adiante. Sempre, 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 sempre. Fazer discípulos é muito importante. E sempre buscar, né, um propósito de vida. E a respeito de quando o senhor implantou esse primeiro curso de radiologia aqui, o tecnólogo, qual era o ano? Não preciso, década de 92, 93, foi quando eu vim para cá, né? 93, não, estava em 2003 foi quando a gente implantou aqui. E aí, de lá para cá, então, o senhor ainda tem ficado na radiologia ou... Sim, porque não tem como. Gente, radiologia, Quem entra na quem radiologia entra, tá ali, tá no sangue. Tá no sangue, é impressionante. Como eu pensei em desistir dessas vezes. Eu acho que não é só direto, que não né? foi só o senhor, mas quando a gente ingressa nessa área, a gente cria um vínculo tão forte, um amor tão grande por essa profissão, apesar dos percalços que a gente enfrenta, das dificuldades, assim como nos demais cursos, né? Nós que somos da radiologia sabemos, você aluno, você professor, você profissional, vocês sabem do que estamos falando, né? Existem as dificuldades, mas eu acho que o que faz a diferença é nós focarmos, né, no propósito. Tem uma frase que eu nem falo por clichê, mas que é uma frase muito óbvia, né? Suporte o processo e você vai chegar no propósito. Então, é basicamente isso. Perfeito. E quando nós falamos de processo, nós não estamos falando de situações fáceis. Nós estamos falando de situações muito dolorosas, né? Crescer dói. Então, eu acho que pelo senhor Vigílio estar aqui hoje é porque, com certeza, ele suportou o processo, né? Não é fácil. Eu digo sempre o seguinte, comentava há pouco também com vocês. Existe muitas profissões, existem vários profissionais. Mas a profissão é ruim. Não, o profissional que é ruim. O profissional que não é Não exatamente. se dedica. Não Que o deixe profissional de dedicar. de nível técnico, como é o radiologia, como é o técnico em radiologia, que hoje é interessante, gente, não sei quanto vocês sabem, a partir de quando realmente começou a se dar importância, né, como está falando, os percalços da vida, mas é uma profissão relativamente nova. Relativamente nova. 29 de outubro de 1985 foi que passou a ser reconhecida. Antes era técnico, não era técnico, era operador de raio-x. Como é que acontecia? Nós montávamos equipamento, por falar raio-x, né, o pessoal já tinha medo. Eu lembro, numa cidadezinha da Paraíba, fui montar um equipamento, disse que o prefeito ficou com o equipamento de radiologia em cima do caminhão, dando volta na praça para saber onde é que ia colocar, porque dava radiação, né? Então, esse medo fazia com que eu enterrava o equipamento, entregar o equipamento, quem é que vai tomar conta? Aí dava para o tesoureiro do hospital tomar conta. Ou seja, aquele cara que cortava grama com a tesoura, o tesoureiro. Aí você agora vai ganhar uma nova profissão, vai ser o operador de raio-x, né? E a gente passava aquela meia dúzia de técnicas para ele, e ele ia fazer. Então, eu digo sempre, ser técnico de radiologia é uma coisa, ser apenas um operador de raio-x é outra. Qualquer imbecil, idiota como eu, consegue fazer uma radiografia, né? Vocês pegam os parâmetros, bota lá, tanto quilovolt, tanto miliampere, tanto segundo. Opa, saiu muito escura. Diminui isso, diminui aquilo. Opa, saiu muito claro. Bota no meio, vai sair. Agora, fazer com qualidade é que pouca gente... Precisão. Precisão. E não falando simplesmente da parte técnica, né? Mas da parte anatômica também. Sim, porque o técnico acha que é simplesmente apertar botão. Para você ter ideia, eu estou nesses 50 anos, quase 50 anos, falta pouco tempo para 50 anos que eu trabalho, estou ligado a isso aí. O técnico
vocês são técnicos, sabem muito bem disso, né? Chega uma pessoa fazer radiografia de uma mão, depois eu boto a mão, bota tantos quilovolts, pão, bate. Eu só vi uma equipe trabalhar e quando dizia, olha, tem defeito nos quilovolts, é defeito nos quilovolts. Tem defeito no tempo, é no tempo. Que são 3, 4 incógnitas, né? Variáveis. Quem é que está? Como vai ser? Você tem que aprender. Então, aprender é você trabalhar radiografia da mão. A minha mão pode ser até parecida com a tua. O meu tórax pode ser parecido, mas tem especificidade. Então, tem que calcular. Cada paciente que entrava, toda a equipe, os técnicos dele, tudinho, tinha uma cadernetazinha, chegava eu, batia, fazia radiografia. Chegava você, media novamente a mão. Eu achava incrível. Mas quando ele chamava, tem defeito nos quilovolts, não ia olhar em ampere. Porque tem toda essa, né? Tem a parte de processamento, inclusive, que é terrível. Hoje, gente, inclusive, eu lamento porque tem um pessoal técnico que, como a Naira falou, não se dá muito trabalho de estar estudando, de estar buscando, né, de estar aprendendo. Então, muitos técnicos daquele que eu disse para vocês, os tesoureiros, os operadores, se tornaram grandes técnicos, porque não pararam no tempo. Qualquer profissão, seja ela qual for, você quando termina diz, finalmente terminei. Nunca mais quero estudar. Fadada a morrer. Fadada a morrer, né? Então, você tem que estar sempre buscando. Então, muitos técnicos desses tornaram-se grandes técnicos, porque buscaram, não parou de buscar, né? Então, a gente tem que ver desta forma. Então, o técnico tem que buscar anatomia, tem que saber, professor, mas eu preciso saber o que é um tubo, está aqui, os tubos de raio-x. Muita gente nunca viu, fala, a ampola, aquilo não é ampola, gente, aquilo é a cúpula que está dentro inserida a ampola, ou o tubo gerador de raio-x, né? Tem o efeito anódico que você tem que ver, mas não, chega lá, bota o equipamento lá, bota de qualquer jeito, o paciente no raio central, efeito anódico, não leva nada em consideração. Então, para fazer uma radiografia, qualquer uma pessoa faz, com qualidade é outra coisa. É outra coisa. Inclusive, hoje nós vemos muita questão, inclusive de memes, né? Você, aluno que vai fazer o curso de radiologia, vai ser apertador de botão. Foi justamente por essas situações que aconteceram no passado, não diminuindo o patamar das outras pessoas que não fizeram curso, mas que elas eram inseridas para ser operador de raio-x, a pessoa da limpeza, o cortador de gramas, né? Tesoureiro. Então, isso meio que desvalorizou a questão da profissão. Não, repito, não desmerecendo a profissão que essas pessoas já seguiam. Mas eu até complemento. Eu posso ser apertadora de botão, mas só eu sei onde como aperta. Exato. Exatamente. Só eu posso apertar. Você não pode, né? A ideia é essa, que o técnico ou tecnólogo formado nos raios-x, na radiologia, possa ter esse respaldo. E só somos nós que podemos fazer esse serviço. Então, assim, mas para que isso ocorra, é necessário sim uma preparação, seja ela técnica ou tecnóloga. E, sobretudo, você precisa entender não somente da parte física, mas também a parte anatômica, né? Com certeza absoluta. Principalmente a parte anatômica, que inclusive, Thalita, a gente vai pedir para ele falar um pouco sobre anatomia, ele que também é médico veterinário, e já puxando o gancho aí também para radiologia veterinária, que eu sei que o senhor também domina muito esse assunto. Então, só complementando, Thalita e Nayara. Exatamente, eu me chateio com o técnico que não leva isso a sério. É uma profissão linda, como eu falava há pouco também, achar, não, o técnico vai deixar de existir, só vai existir tecnólogo. Não, tecnólogo vai existir, técnico vai existir, assim como existe a enfermeira, que é chamada Nanere, né? E também o técnico de enfermagem. Um complementa o outro, cada um tem seu papel. Agora, o técnico que não se dá trabalho, está estudando, de estar buscando, sempre apertando o botão, né? Porque eu já cheguei em equipamento aí, que um equipamento excelente, que a Siemens tinha uma coisa fantástica, uma eletrônica, digamos, uma computação mecânica que é lindíssima que eu achava naquele equipamento, de simplesmente, não mexa nesse botão. Qualquer paciente que chegar aqui, você só mexe aqui no quilovolt. Gente, pelo amor de Deus, não é assim, né? São os 4 parâmetros radiográficos, quilovolt para dar penetração. Penetrou, saiu aqui, não precisa mais quilovolt. Miliampere, eu vou dar para fazer os detalhes. Também estão limitados com o que eu quero detalhar. Não, vamos botar miliampere. Não, não é assim. É como você aqui nessa avenida
General Olímpio, tem um sinal após o outro. Né? Uhum. Aí o cara dá uma arrancada para parar no outro. Desnecessariamente usou o carro, né? Então, não adianta você estar colocando miliampere se você não vai fazer mais nada, não vai mais criar mais detalhes. Depois tem um tempo radiográfico, que é exatamente a exposição. E, finalmente, a dose radiográfica. Essa é o que importa para a radiografia, né? Então, se o técnico não vê isso, é difícil. Muito difícil você querer ser um bom técnico. Eu digo sempre, não é ser bom técnico. Não seja bom técnico, não. Seja o melhor. Bom está assim no mercado. Sim. Né? Você tem que ser o melhor. Mesmo que não seja nunca, mas está tentando sê-lo. Né? Então, é isso importante. Você falou da radiologia veterinária. Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, a radiologia veterinária, a disciplina na UES era ainda optativa. Tá? Achei interessante quando eu assumi o equipamentozinho lá, fui dar uma aula prática, e quando fizemos, eu pedi para o aluno apertar o botão, como a gente chama, né? E fui revelar. Quando fui revelar, revelação a químico, né? Revelar, estava tudo preto. Eu digo, meu Deus do céu, o que foi que houve? Eu conversando com a turma, pena, né? eu conversando com a turma, não percebi o que foi que houve. E Conversou e não viu. eu conversando, dando explicação, enquanto eu apertava o botão, né? E quando fui fazer a segunda vez, prestei atenção, pode disparar, pode fazer o disparo. E percebi que o equipamento ficava ligado o tempo todo. Digo, desliga. Aí, não, professor, a professora antiga disse que a gente conta até 3. 1, 2, 3. Meu Deus do céu. Pra você ver o nível que era, né? Então, hoje, graças a Deus, a radiologia veterinária está implantada, totalmente implantada. Tem várias clínicas de radiologia aqui, veterinária, né? Isso é muito bom, porque fazendo uma análise anterior, quando a radiologia foi descoberta, né? Desde quando, é muito interessante, né? E saber que a gente às vezes critica o Brasil por isso ou aquilo outro, mas saber que 8 de novembro de 1895 foi descoberto na Alemanha, né? Quando o cara brincava lá, eu digo assim, brincava, na verdade, o físico, né? William Conrad Röntgen brincava e alguma coisa teve uma inocência lá. Eu digo, não foi ele que fez, foi alguém que viu que ele estava culpado no brinquedo. Opa, aconteceu, né? Mas ninguém vai dizer que foi o outro. E em 1896 já tinha equipamento aqui no Brasil. Eu acho impressionante como é. Antigamente não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, né? Sim. Como é que chegou a notícia aqui? Avião também não, né? Como é que chegou aqui? Mas chegou em Fortaleza, chegou em Recife, Salvador? Não. Lá em Formiga, em Minas Gerais, o primeiro equipamento. Tanto que esse equipamento está lá no museu em Chicago, para você ter ideia. Então, é impressionante. Na Guerra de Canudo, já fizeram radiografia, em 1897, que é fantástico. Né? Então, como aconteceu? O ensino da radiologia, por exemplo, né? Como é que começou aqui, o doutor Roberto Duque Estrada, que montou o primeiro curso, né? Em 1916, mais ou menos. A primeira aula, na verdade, em 1903, lá na Bahia. Né? Então, como começou? O doutor Toledo, Henrique Toledo, que até acho uma frase muito interessante que o doutor Toledo disse, raio-x não erra, médico que não sabe dar o laudo. Ou o técnico que não sabe fazer a radiografia. Assim, olha a responsabilidade. Que responsabilidade, né? Eu vi dizer, nós somos, o técnico são os olhos do médico. Sim, realmente. Então tem que ter uma boa imagem. Uma boa imagem. Você tem que dar uma boa, né? Oferecer uma boa imagem para o médico laudar. Dar um bom diagnóstico também. Dar um bom diagnóstico e não induzi-lo ao erro. Ao erro, né? Porque eu digo sempre, quando for avaliar uma radiografia, você simplesmente veja o todo, mas depois o específico. A pessoa, não, tem uma fratura. A cara já vai buscar a fratura. Aí vê a fratura. Muitas coisas tem por trás e ele não consegue ver. E também na radiologia industrial. Gente, a radiologia ela é um âmbito tão grande, né? Que ela não ajuda somente na parte médica. Tem também na parte industrial. E a mesma responsabilidade que você utiliza na área médica, você também tem que utilizar também na área industrial. Em questões de cargas, né? Caminhões de cargas, a questão alimentícia. Então, é responsabilidade também do técnico e do tecnólogo oferecer também um serviço de qualidade. Para esses setores. Inclusive, vendo dessa forma, eu discordo quando talvez você pegue no dicionário, radiologia. O que é radiologia? Parte da medicina que estuda o corpo humano através... Não é parte da medicina. Radiologia, para mim, é estudo anatômico
de estruturas através de radiação X. Isso é radiologia. Radiologia médica, estudo do corpo humano através da radiologia. Veterinária, né? Industrial. Assim não teria radiologia industrial, isso era parte médica. Então, você falou um segmento muito interessante. Radiologia industrial. É um segmento muito interessante. Navios, os botijões de gás, tudo passa por ali. Como você salgadinho, né? A gente está comendo salgadinho, os salgadinhos lá cheios de... O pessoal por trás não sabe que, para chegar naquilo ali teve a radiação. Presença da radiologia. Da radiologia. Então, exatamente. tem gente até que menospreza essa área, o curso, que vê o curso da radiologia como algo pequeno, mas que na verdade não é. Porque nos aeroportos está presente, nos hospitais, em atendimentos eletivos, emergência e também na área industrial, né? Na área da investigação. A investigação. E por que não falar também da radiologia forense, né? Sim. Então, assim, é um âmbito muito grande que requer, sim, muito empenho de quem estuda, de quem quer seguir essa carreira. Tem gente que prefere seguir na área médica, tem gente que prefere seguir na industrial, mas independente de qualquer área, dê o seu melhor. Estude e esteja disposto a pagar o preço. Da radiologia forense, eu só tenho uma coisa a falar. Corra se o paciente tiver se a radiologia estiver tremida, se a radiologia estiver tremida. O paciente se mexeu. Mexeu. Corra. Inclusive, então, corra. Não é fácil. Né? Porque não tem condições de ter se mexido. Não existe a desculpa, o paciente mexeu, né? Tudo isso que a gente está falando, mas é muito importante o nível do técnico, levar a ser sério, né? O que faz. Eu acho interessante, primeira coisa, quando fala, vou fazer um raio-x. Raio-x. Quem é que faz raio-x? Ninguém faz raio-x, né? Raios. X é um feixe, então raios. Ou vou fazer uma chapa. Bater uma chapa. Bater uma chapa, né? Isso dói no ouvido da gente, não entende? Ou ainda fazer assim, tá na sala de raio-x. Não existe sala de raio-x, existe sala de exame radiográfico. Então, são esses detalhezinhos que vai fazer você um técnico diferenciado. A comunicação. A comunicação é importante. O uso correto das palavras, né? Não só com a sua equipe, mas também com o paciente. Você precisa saber acolher, você precisa saber se comunicar. A Thalita, para quem não sabe, ela já foi a minha preceptora de estágio. Para mim é uma honra, né? Hoje a gente poder desenvolver esse projeto juntas. Aprendi muito com ela. Sou grata à clínica que ela trabalha. Doutor Bonfim também, que abriu as portas. E fui muito recebida lá. E o que eu noto, doutor, é a diferença dos públicos, né? Na minha época que eu fazia o curso, eu tive a oportunidade de estagiar somente na área particular. Então, a gente sabe que a comunicação é diferente. Hoje, eu trabalho no setor público. Então, eu tenho um público diferente, certo? Então, falando em comunicação, é importante até a gente ressaltar a forma como a gente se comunica com tais pessoas, né? São termos técnicos que você pode utilizar com um determinado público X, mas que não funciona com outro público. Sim. É aí que vem a empatia, né? Da comunicação. Então, assim, um público que é mais simples, mais carente de informação, seja mais aberto, né? Seja uma pessoa mais informal, para que ela possa entender os seus comandos na hora da realização do exame, porque é importante o técnico explicar ao paciente como que é o procedimento, para que o paciente possa se sentir mais seguro, né? E também da forma que você vai atender o médico, né? Você precisa saber se portar diante dessas situações distintas, não é isso? Perfeitamente. Só pegando um gancho aí que você falou, essa comunicação. Gente, nesse tempo todo que eu trabalhei, eu vi muitas coisas interessantes, né? Primeira coisa, quando diz ao paciente, a gente só aprende uma língua quando fala essa língua. Não adianta querer estar numa escola aprendendo o inglês, o francês, o espanhol, se não treina. Né? Uhum. Então, você falou uma coisa muito interessante, essa empatia. O técnico tem que falar tecnicamente. Se a pessoa não entender, aí você vai atendê-la. Né?
Então, eu acho interessante quando o técnico... Primeiro, eu digo, muitas vezes a gente chega num setor de radiologia, vê o quê? O técnico, vestido de branco, todo importante, quase não fala, Tudo importante. com uma ficha. Ninguém nem escuta, não. Eu sou... Entra ali, troca de roupa. E aí eu lembro uma vez que, quase meio-dia, no Rio Grande do Norte, tinha um técnico lá, esse técnico operador, né? Grosso, igual papel de enrolar prego, e chegou uma senhorinha já no final do expediente, e um senhor. E ele foi fazer a radiografia da senhora, e o senhor, ele disse, meu compadre, entra ali e troca de roupa. E a mulher, ele fez a radiografia da mulher, e ficou esperando. E o homem não saía de lá. E, olha, compadre, cadê? Compadre, vem, o que vocês homens foi lá? Aí foi lá ver. Vigílio, corre aqui ver a desgraça. Estava ele vestido com a roupa da mulher. É exatamente saber comunicar. A comunicação. Ele, a mulher, meu Deus do céu, meu vestido. Ele com chapéu de vestido, coisa mais linda. Ele mandou trocar de roupa. Foi a única coisa que eu achei lá, foi seu vestido. Quer dizer, não é assim, né? É como também eu achei interessante, veja vocês, quando o técnico diz, bota, junta as pernas, enche o peito de ar. Coisa importante. Encher o peito de ar. O tórax, tem a parte, né, a respiratória, que é a parte assim, do pulmão que interessaria, e o peito. São três coisas diferentes. Enche o peito de ar. Para aquela senhora que tem um seio, né, mais à vontade, talvez ela pegue o seio e vá... Né? São termos, né? E Então quando são você termos faz o exame, esquece de pedir para respirar normal. Sim. Vou aproveitar mais uma vez. Um colega meu no Rio de Janeiro disse que o cara falou, prenda a respiração, o senhor caiu no chão. Coitado. O senhor para não respirar? Respira. Né? Então são coisas que precisam realmente, são detalhes besta, mas faz a diferença. Eu repito, faz a diferença você ser um bom técnico e ser reconhecido. Também não adianta você se achar que é o melhor técnico. Aqui eu vi um rapaz, se intitulou 13º, até ficou o apelido dele 13º. Eu não sei onde foi que houve essa enquete para ver quais eram os primeiros técnicos. E eles disseram que era o 13º. Então, gente, não sou eu que tenho que dizer que eu sou bom. Né? Não adianta o cardiologista dizer que ele é bom. Porque os pacientes dizem que eu sou bom. O paciente vai buscando exatamente isso. Deixa que alguém da tua classe reconheça. Né? Aí você pode ser bom. Né? Quem é bom não precisa Não dizer precisa. que Não precisa soltar fato. Vai acontecer normalmente. O dizem. Exato, vai acontecer normalmente. Então, isso aí que você está falando, Nayara, é muito importante que o técnico, primeiro, tenha uma empatia. É aquele negócio, eu digo sempre, gente, que a gente deve ter duas profissões. Uma para ganhar dinheiro e outra para satisfazer. Né? O que eu ganhei dinheiro foi com a eletromedicina. A veterinária, realização. Porque é difícil, né? Quando os alunos às vezes perguntam, professor, dá dinheiro, profissão de técnico, radiochip, dá dinheiro para ser veterinário? Não, profissão que dá dinheiro, assim, fácil e rápido, ladrão. De banco, principalmente, né? Então, é consequência do teu trabalho é ter dinheiro, né? Outra coisa que as pessoas iludem, inclusive, com dinheiro. Dinheiro, eu lembro, tá dinheiro da poupança, que dinheiro não gera dinheiro. Quem gera dinheiro é trabalho. Sim. Né? Então, você trabalhando, sendo um bom profissional, você vai ter dinheiro, ser reconhecido. Muito bem. Thalita, você que também atua na área, né? Já há muito tempo. Aconteceu... Muito tempo não, pouquinho. Vai fazer 10 anos. Essa cara já deve fazer. Já deve ter visto muita coisa também. Pois Thalita, compartilha aqui com a gente alguns casos. Eu falei muito caso. Específicos, né? E talvez até engraçados. Engraçado, mulher, sempre tem, né? Sempre vai ter. E principalmente estagiário, né? A gente que gente que tem os estagiários, a gente vê muita coisa, né? Vê cada coisa. Mas eu já vi bastante coisa, assim, ao longo desse tempo, né? Mas, assim, eu tento, assim, atualmente, eu tento passar. Porque quando eu era estagiário de um certo local, né? Não a gente interessa. não pode, não interessa. Não eu sentia que tinha pessoas que bois. não queriam passar, professor. Sim. Principalmente na época, assim, há uns 10, 12 anos atrás, eu era mulher, né? E aí a gente chegava em certos lugares, tinha gente que realmente não queria passar. Bloqueia Bloqueia o conhecimento. Já, assim, não é querendo me exaltar, né? Não. Mas tudo que eu posso, eu
passo para frente. Porque Conhecimento eu bom é vou conhecimento precisar, compartilhado, né? A gente está formando outras pessoas, mas eu também vou precisar futuramente. Eu vou guardar isso aqui para mim para quê? O que é que eu vou levar daqui? Eu não levo nada. Se eu criar novos profissionais tão bons, né? Nossa, discípulos. Exatamente. Eu estava até comentando com a pessoa hoje. Eu disse assim, mas eu conheço fulaninho em tal canto. Então, vá lá, conheço o fulaninho. Não é assim? Exato. Então, você tem que abrir portas, né? Esse negócio de fechar, né? Porque na minha época, eu sei que era muito difícil pra gente que era mulher, professor. Mas ainda existe isso aí, tá? Constantemente. Existe. Mas eu digo sempre, gente, que isso mostra o quanto você não tem o profissionalismo. Ensinar é aprender constantemente, né? Então, a gente só ensina quando a gente aprende. E aprende ensinando. E aí, você fala uma coisa interessante, esse bloqueio todo. Ter medo de passar, não. Contar outra coisa interessante, desculpa, Thalita. Não, pode ficar à vontade, pode ir. Eu ainda, quando era estudante veterinário, a disciplina era no 6º semestre. O professor de radiologia lá da faculdade foi um cara que foi técnico, né? Foi operador, na verdade, não existiu o curso técnico. E eu ensinei muito a ele as coisas. Ele era muito meu colega. Então, aconteceu de fazer veterinária e ele tinha passado, fez veterinária e passou a ser professor da disciplina. Quando ele foi fazer o doutorado, foi quando eu cheguei, estava no 6º período, um belo dia saí da sala de aula, os meus colegas do 7º período estavam todo mundo, a gente vai dar aula agora. Eu disse, aula de quê, rapaz? Não é tu que vai dar aula, a disciplina de radiologia. Que conversa é essa? Aí fui na coordenação, disse, que é isso? O pessoal tudo junto comigo. Disse, não, a gente fez reunião de colegiado e o professor fulano disse que você era totalmente capaz de dar disciplina. E uma professora vai assinar. Então, a professora ficou, né, da sala de aula e eu dava aula. Então, fui professor ao 6º semestre. No 7º, eu fui aluno e professor ao mesmo tempo. Ridículo, né? Aluno e professor. No 8º, novamente, e no 9º. No 10º período, eu disse, Vigília, agora eu já aprendi. Vá fazer teu TCC que eu já aprendi. Então, dessa forma, tinha um professor lá que dizia, Vigília, tu está dando aula aí de radiologia, tu é aluno, não ensina tudo não. O pulo do gato tu não ensina não. Pulo do gato. É uma área muito específica, não ensina tudo. Como é que eu não vou ensinar? Se eu tiver medo de ensinar, é porque eu não aprendi. Exatamente. Né? Então, não tem... Eu quero um dia, gente, poder estar aqui, vocês dois não foram minhas alunas, né? Eu gostaria muito que um dia vocês estivessem dando uma palestra no canto e eu não tivesse condições de entrar por falta de conhecimento. E eu mesmo me orgulhar. Esse daí foi meu aluno. Professor, não tem condição que eu não consigo captar mais, né? Muito alto. Eu acho que isso é a satisfação do professor. Sim. Né? É você fazer discípulo. Você está realmente plantando sempre. Né? Só esqueci um detalhe, essas coisas interessantes no dia a dia. O segundo equipamento de radiologia que eu montei foi lá de mamografia, lá em Pernambuco. E o equipamento tinha uma manivelazinha que ia fazendo a compressão, né? São os termos, né? A compressão da mama. E aí pegou uma senhora para fazer e o médico... A manivela. Hoje em dia nós faz só apertar aqui no pezinho, ó. Eu imagino... Antigamente essa manivela. É uma manivelazinha. E ele conversando comigo e fazendo a compressão. E não disse nada para a mulher que ia fazer a compressão, né? E daqui a pouco ela disse, doutor, é para torar? Quer dizer, imagina a força que estava, né? Então, os termos técnicos... Naira falou, os termos técnicos não tem para você dizer. Vou fazer uma ligeira compressão. Não digo que vai comprimir, não, né? Agora, fica aqui que eu vou apertar seu seio. Quem quer, né? Não é assim. É mesmo que a coisa, ela é estimulação. Vou fazer na perna, ela é estimulação. Diz, bota aqui que eu vou dar um choquezinho na sua perna. Quem quer? Aí, se a pessoa não entender, aí você basta, não, eu vou aqui rodar isso aqui, você vai apertar um pouquinho, né? Mas não chega, vamos apertar o seu peito, né? Que usa bem assim, grosseiramente. Não combina com a área tão nobre que é a área da saúde. Porque precisa você entender termos técnicos, né? Inclusive. Até para você vender, ser vendedor, que eu também já fui vendedora, você precisa saber se comunicar. Independente da situação, da ocasião em que você esteja, aprenda a se comunicar. É tudo, a comunicação é tudo. Tem uma boa comunicação, né? O técnico de radiologia chegar e dizer para o paciente, deita aqui barriga para cima, deita aqui barriga para baixo, vire.
Por que não diz decúbito? Se ele não entendeu, você diz, não, vira com a barriga para cima. Mas você falou, você, né? Porque você está transmitindo para ele, com certeza ele chegar algum dia e dizer, eu fui lá para a radiologia e o cara disse que era decúbito, olha, de costa agora é decúbito, coisa palavra, né? Você está ensinando. Agora já chega lá, bota o bucho aqui na... Bota, né? Bota uma banda, vira a banda de cá, a banda de lá. Não que existe o paciente, isso. ele também é cliente. Principalmente você que trabalha no eletivo, em particular, ou até mesmo no SUS, todas essas portas têm a portaria, enfim, você tem que tratá-lo como alguém que está consumindo o seu serviço, né? Independente que seja SUS, que seja área particular, como é uma área que a Thalita também já atua há muito tempo. Então, a gente vê, né, nesses dois âmbitos a questão do acolhimento, a questão da comunicação, e você tem que, independente se seja um hospital de grande porte, um hospital grande, renomado, ou um hospitalzinho simples, você precisa ter a educação, você precisa saber receber. Inclusive, tem coisas que eu aprendi no particular que eu consigo levar para o SUS e dá super certo. A forma que você recebe o paciente é dando um bom dia, senhor, senhora, não chamando o paciente por apelidos ou forçar a intimidade com o mesmo. Sim, pelo amor de Deus. Então, são coisas que, inclusive, Thalita, a gente vai abordar em outro projeto, que é o Smart Rádio, né, que é justamente uma mentoria de preparação para essa garotada, né, que quer entrar para a área da radiologia. Então, são coisas básicas que fazem uma diferença enorme. O paciente sai feliz, fica mais seguro na hora do procedimento, e é o seu nome que está em jogo, né? Perfeitamente. Olha, gente, se você tiver um acolhimento não tão legal com o paciente, né, tem a coordenação, tem a ouvidoria, que lá ele vai poder fazer uma reclamação bonitinha. E outra coisa, o paciente ou o cliente sempre tem razão. Então, não adianta dizer. É o que eu digo sempre, você como técnico, jamais põe a mão no paciente sem pedir licença. Sem pedir licença, né? Principalmente paciente feminino. Pelo amor de Deus, né? Eu já vi casos, gente, também não interessa onde foi, o paciente, a menina chegar para fazer radiografia da perna e o sujeito mandar tirar a roupa toda. Um cuidado, doutor Vigílio, que eu sempre tenho com os meus estagiários, inclusive se eles já são automaticamente, né? Chega paciente, às vezes um raio-x de tórax, precisa tirar o sutiã, eles automaticamente já saem da sala. Sim. Eles não, por mais que tenha o biombo, que a paciente se troque lá, bote a batinha, mas eu nem preciso pedir, porque eles já entendem. Eles saem do ambiente, espera a paciente se trocar e depois é que eles voltam para concluir o procedimento. Então, eu vejo essa parte muito respeitosa deles, que eu acho que todo professor, todo instrutor e até mesmo o preceptor deveriam levar, né, o respeito pela pessoa, enfim. Mas eu sou um profissional da saúde, mas tem a questão da empatia e do respeito, né? Tem que ter a pessoas permissão. que não se sentem à vontade, não né? toque no paciente sem pedir licença. E dizer o que é que vai fazer. Né? Ele já sai assim, só a paciente é torta, ele já sai. Eu acho incrível isso. Ser cordial, ser respeitoso. E eu sempre passo isso para eles. É muito importante que vai ter o diferencial nisso aí. Gente, não adianta você ter um equipamento de última geração, ter uma clínica, uma estrutura fantástica, ter técnicos e médicos fantásticos, inclusive, né? Porque tudo vai depender do teu exame. Então, se o teu exame não é bem feito, hoje, com o advento da radiologia digital e digitalizada, que muitas pessoas confundem. Quando eu cheguei aqui em 2002, o pessoal fala, meu equipamento lá na clínica tal é digital. Digital porque agora não era mais um botão. Né? Não era analógico, né? É totalmente analógico, um botãozão, toque, toque. Agora é digital, agora porque é com digital. dígito, né? Apertava assim, é digital. O pessoal não sabe a diferença, muita gente não sabe que digital e digitalizado, onde tem o equipamento CR de processamento e tem a parte de HR. Isso muitas coisas não sabem. E isso é bem recente, em 1980 que ele passou a ter isso aí, né? Então, se você não tem um bom procedimento, primeiro fazer radiografia tem que sair perfeita. Sim. A radiografia, a imagem latente chamada, tem que ser feita com qualidade dentro da sala de exame.
independente de qualquer coisa, tem que ser 100% ali dentro. Na digitalização, tu vai fazer a subtração digital, tirar ou colocar outra coisa. Até eu digo sempre aos alunos de radiologia, gente, um técnico de radiologia, se achar que vai terminar e trabalhar com a parte digital, eu acho pouco provável de imediato, porque o dono da clínica que tiver consciência, jamais vai dar para um recém-formado. Vai primeiro olhar a pessoa, porque do jeito que eu tiro a subtração, eu posso colocar falhas, né? Então, tem que ter muito cuidado. Então, radiologia, a imagem latente tem que ser feita perfeita. Você vai fazer. Mas já ouvi técnicos dizer, não, pode fazer de qualquer jeito aqui que eu corrijo aqui. Não existe isso. De alguma forma vai maquiar alguma patologia, Vai maquiar. né? Ou, antigamente, né? Mas tem também por aí ainda equipamentos de processamento químico, onde você coloca a radiografia no tanque e vai olhar se está boa. Tá, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Vai escorrendo, vai revelando aqui não está. Vai ficar de duas formas, né? Então, precisa você ter carinho pelo processamento, seja por químico, seja CR, né? E seja, então, HR. Nunca querer fazer a imagem lá. A imagem tem que ser feita com qualidade dentro da coisa, né? Aí está seu nome, tá, o nome do técnico, o nome da empresa, como todo. Certo? Hoje, atualmente, eu trabalho no CR. CR ou HR? Eu trabalho no CR mesmo. CR, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o sistema analógico, que outrora eu não conhecia, desde o período do meu curso. Mas também foi implantado mais 2 sistemas no hospital que eu trabalho, que é o DR e o CR. Então, para mim, foi muito proveitoso eu poder trabalhar nessas 3 dimensões, né? Porque até então, eu estagiei, na verdade, só no CR, né? Aí o DR é muito bom. Muito bom, é muito sonho. Você que é estagiário, que está querendo entrar para o mercado, se você pegar um equipamento DR, é perfeito para você. Agora, o analógico, você precisa ter mais comprometimento, principalmente na fase em que os químicos estão vencidos, que você precisa adaptar a técnica. Eita, caveira. Não é fácil, viu? Mas eu sou grata por, na época que eu cheguei no hospital, ainda era esse tipo de equipamento, mas acho que uns 2 meses após a gente já conseguiu implantar esses 2 outros sistemas de CR e DR, e que é maravilhoso para raio-x em leito, né? Que também é muito solicitado no setor. E a gente ganha tempo, né? Quem trabalha em emergência, principalmente a questão do tempo, você economizar tempo, otimizar o tempo, fazer tudo em tempo hábil, com certeza conta muito até no bem-estar do paciente, na parte da rapidez. Então, esses equipamentos digitais, né? Ajuda demais, principalmente para o atendimento emergencial, de emergência. Isso é muito importante, trabalhar dessa forma, com segurança, né? Com segurança e qualidade, gente. Qualidade acima de tudo. Eu acredito, gente, que o analógico vai chegar ao fim um dia, principalmente por questões ambientais, otimização de tempo, enfim. Eu acho que com a tecnologia, eu acredito que até os hospitais mais pequenos, de pequeno porte, vão sim poder trabalhar com essa nova plataforma, né? Hoje já tem dificuldade, inclusive, de achar o filme, né? O filme... Radiográfico está bem difícil. Radiográfico está mais difícil, né? Muitas empresas fecharam, a Kodak, sim, tudo fechou. Mas pelo CR e o DR você também consegue imprimir a película, só que não da forma dos químicos, né? Já aquela película... Mas hoje em dia eles estão realmente retirando os filmes do mercado, né? É, Porque além das empresas estar difícil. fechado, né? O meio ambiente também. Agora, por incrível que pareça, gente, uma coisa também a chamar a atenção de vocês, talvez vocês nem conheçam, quando eu comecei em 1974, existia um equipamento chamado de linha aberta. O que é equipamento de linha aberta? Vocês sabem, no equipamento lá de vocês, tem 2 cabos que vão para a cúpula, Sim. né? Que o pessoal chama mangueira. Não era daquela forma, circulava por cima assim a alta tensão, tanto que quando chovia ficava dando centelha, para ter ideia, e funcionou. Hoje ainda existem equipamentos da época da guerra, 1935, 1940, funcionando normalmente. Uau! Normalmente.
Que incrível. Incrível. Às vezes pergunta, quanto tempo dura um tubo de raio-x, um gerador de raio-x? Quanto tempo dura? Se tiver cuidado, vai durar a vida toda. Né? Você fazer a ionização dele, quando chegar. Você vai fazer, quem trabalha com, por exemplo, que trabalha com exame de estômago, né? Aquela parte de fazer de contrastado. Chega de manhã, já bota um valor lá, alto, pá! É provável que vai acabar com o tubo rapidamente. Então, você tem que chegar de manhã, sazonar o tubo. O que é sazonar? Você bota quilovolts baixo, tempo baixo, e dá um disparo, que é para começar a esquentar. Porque um tubo, então, todo mundo sabe, né? O pessoal da radiologia sabe, uma ampola de vidro hermeticamente fechada, onde eu tenho os eletrodos, né? Anodo, catodo, não pode ter gás dentro. É feita exatamente a retirada do gás, né? Para deixar vácuo. Mas se você faz, então, um disparo com ele a frio, começa a soltar partículas. Soltam partículas e aí ioniza o equipamento. É um defeito que vai dar. Então, você pode trabalhar com ele. Chegou de manhã, custa nada. Baixa os valores, 35, mínimo, 35, né? Lá, mamografia, 25, 28. Baixa, dá um disparozinho. Aquece ele, pré-aquece. Principalmente, a maioria das salas, né, tem ar-condicionado, né? Sim, então fica frio. Se você pegar de manhã cedo, dá logo uma carga alta, chega um paciente lá forte, você dá, é provável que você vai estourar o tubo fácil. Então, para a vida toda, se tiver cuidado. A gente tira também pelas máquinas, né, pelos aparelhos de ressonância magnética, que onde eu estagio, né, que o senhor inclusive já foi lá, não para. Essa é uma máquina, mas ela funciona 24 horas por dia, sem parar, não para. A menos que aconteça algum problema, que possam desligar e tudo, mas o normal ela fica funcionando dia e noite, plantões e plantões sem parar. Inclusive, gente, precisa que funcione, porque é caro. O equipamento desse é caro. É um equipamento caríssimo. Então, eu posso, né, trabalhar 7 às 7 da manhã. Estou perdendo dinheiro. Então, como a gente falou agora do processamento. Talvez exista numa cidadezinha pequena do interior, onde faz uma radiografia a cada evento, ou seja, né, padoeira, esse negócio que um fura o outro, aí precisa. Talvez seja caro ter um equipamento CR ou DR, né? Mas a tendência é sim deixar de existir. Não tem igual dúvida. os aparelhos celulares, né? Exatamente. Tem o mercado, voltando aqui para a parte do empreendedorismo, o mercado ele tem que, a empresa ela tem que acompanhar o mercado, senão fica para trás, né? Exato, então tem que ser dessa forma, porque essa rotatividade, né, o consumismo, tudinho, celular inclusive, você compra um celular hoje maravilhoso, não está nem sabendo utilizar todo, mas passar numa loja você vai, né, é automático, né, o consumismo todo. Mas desses equipamentos, né, eu preciso, então, ter consciência de que o equipamento está lá, eu como técnico, eu tenho que ter precaução e manutenção, né? Eu já vi casos, gente, o técnico dizer, quero nem saber, não sou eu. Infeliz, se tu perder a profissão, tu tá morto. Ele continua sendo dono da clínica, seja radiologia, seja doutor. Porque muitas vezes o cara diz, não quero nem saber do patrão, quero que o patrão vá para aquele lugar. E não preza pelo que come. Né? Não preza muito bem. Agora o senhor falou uma. Então tem que você tem. É puxar saco? Não. Não custa nada você limpar o equipamento. Né? Aí pega com as mãos todas engorduradas, e pega na cúpula e deixa lá melado, aquele negócio todo. Não custa nada você passar, ajeitar, joga os papéis no chão. E aí vem também a parte da biossegurança, né? A biossegurança, importante, muito importante a biossegurança, que muita gente não leva a sério. Né? Maior dificuldade levar a sério. Digamos, jaleco. Os jalecos, eu digo para meus alunos, se jaleco fosse para andar aberto, gente, não tinha botão. Jaleco é simplesmente proteção. Então você está. Exatamente. Mas você vê. Agora, pensa que é só aqui, gente? Não. É impressionante. Como vocês falaram, eu estive lá pelo Japão, nos Estados Unidos, era gozado que na hora do almoço, do make lunch deles lá, desciam com a roupa do centro cirúrgico, descia e sentava na grama, sozinho sentava lá. Depois subia da mesma forma. Eu achava aquilo impressionante. Meu Deus do céu, não é só no Brasil. Né? Jaleco, é aqui todo aberto. Não é assim. Jaleco, é um adereço que você tem que usar não por vaidade, mas por proteção. Proteção sua, não é para o paciente. Luvas, não é por causa do paciente, não. Luva é para você. Exatamente. Né?
Mas o pessoal não vê dessa forma. Gente, mais uma vez, a Naira foi muito feliz quando falou a importância de você levar a sério, a seriedade que você tem como técnico de radiologia, né, dentro do ambiente de saúde. Você trabalha com saúde. Deixa a empatia, saber comunicar com o paciente, falar corretamente, ter o respeito, a técnica em si. Né? Bom seria se radiografasse sem nenhuma radiação. Aí seria beleza. Mas tem que dar radiação. Aí eu pergunto, radiação faz mal? Aí muita, faz mal sim. Ir para a praia faz mal? Vai de 6 a 6 da noite? Faz mal. Mas se for lá rapidamente, não faz mal. Assim é a radiação. As pessoas, na verdade, têm essa crença, né, de que a radiologia, quando a gente fala assim, eu sou técnico em radiologia, eita, vai morrer cedo. Semana tem passada câncer. aconteceu isso comigo. Aí já tem câncer, não sei o quê. Mas não é assim. A gente que trabalha na radiologia, a gente tem as nossas proteções. As pessoas não entendem. Tem gente que não sabe nem o que é radiologia, você sabe, né? Não tem. Até os próprios técnicos, às vezes, ficam chateados, que a gente ensina tudo esse negócio todo, e ainda faz assim, não, mas lá tem um avental de chumbo. Gente, não é avental de chumbo. Tu não pode vestir com um avental de chumbo. É uma luva de chumbo, é um óculos de chumbo. Chumbo é fechado, não dá para tu ver nada. É um equipamento, né, de proteção pumblífero. Sim. É uma borracha equivalente a tantos por cento de chumbo. É um óculos, vidro, vocês sabem, no biômetro tem aquele vidro, aquele tamanho. Aquilo é caríssimo, desse tamanho é caríssimo, que é pumblífero, não é um vidro comum, né? Mas o pessoal tem essa maneira. Raio-x, raio-x, meu Deus do céu, né? A tal ponto de achar, não, tu deu raio-x. Gente, mas as minhas histórias, minha filha, que papai tem muita história. E a pessoa fazer um exame radiográfico, não entra agora na sala não, que eu acabei de dar raio-x aí. E esquece que a radiação ela é tão rápida quanto a velocidade da luz. Não. É a mesma proporção. Raio-x a luz acesa, está dando raio-x. Apagou a luz, fica alguma coisa aqui? Acabou. Não. Mas o técnico dizer um negócio desse, não entra na sala não, que eu acabei de fazer um exame. Quer dizer, a radiação vai cair, né? Não, e o mais bizarro é que quando eu estagiava, uma colega estagiária minha disse assim, olha, é muito difícil para um técnico que faz plantão noturno. Por quê? Porque você sabe que ele repousa na sala do raio-x, né? Sim. Pois é, a minha professora falou que a sala de raio-x fica cheia de radiações, então ele não pode dormir na sala de raio-x. Então, assim, lá, a gente na época era aluno de radiologia e nós já sabíamos que essa informação não procede, é totalmente equívoca, né? E a gente vê professores ensinando coisas absurdas em pleno século XXI, com tanta evolução que tivemos, é assim assustador, é muito assustador. Então, nós que somos professores, nós que trabalhamos com estagiários, é o seu nome que está no mercado. Vacila para você ver. Ele vai falar, foi fulano de tal que me ensinou isso. Eu tenho... a responsabilidade. Eu tenho meu mestre, né, que eu chamo, ele sempre dizia assim, mulher, tu não vai arrastar meu nome na lama, não. Ele sempre dizia isso. E hoje em dia eu passo para as meninas, gente, vocês não vão botar meu nome na régua, não, porque não foi isso que eu ensinei. Exatamente. Mas, infelizmente, voltamos a dizer, existe o técnico e existe o técnico. O apertador de botão. Então, é o teu diferencial. Né? Dizer, foi o professor que disse. O professor também não é dono da verdade, não, gente. Hoje em dia, inclusive, com a internet, o problema é que as pessoas usam a internet, Instagram, Facebook, não sei o que lá, e esquece de aprender. Hoje é muito fácil de aprender. Né? A gente vê em sala de aula. Quem vai seguir carreira e quem não vai. A gente consegue... Já perceber. Já. Consegue. Né? Impressionante. Em sala de aula você já sabe quem vai se destacar no mercado e quem não vai. Óbvio que a gente não vai chegar pro aluno, tu não tem vocação para isso. Isso é claro, né? Porque... Mas a vontade é dizer, porque pelo sobrar 2, 3 que queria alguma coisa. Uma turma que começa com 75 alunos, 4, 5 se inserem no mercado, né? Nayara, mas tem aquela frase que a obstinação vence o talento. Claro, porque de nada adianta você ter talento e você não botar em prática. Mas a questão seja uma pessoa obstinada, né? Não faça o curso simplesmente por vaidade, por ter um diploma ou simplesmente por usar um jaleco. Porque o jaleco nada mais é do que a cereja no bolo. Tem uma trajetória, é igual uma farda, né? Exato. Para quem quer seguir a carreira militar,
Você tem que fazer por merecer, você tem que ter mérito. Tanto é que tem as festas, né, as ocasiões em que você recebe uma boina, você tem que fazer um percurso até lá. Assim é o jaleco, assim é um pijama cirúrgico, uma roupa hospitalar. Para você usar, você tem que passar pelo processo. Você tem que fazer por mérito, porque ninguém vai dar um jaleco para você, assim como também não vai dar uma farda, uma boina. Agora, Tem um isso que preço a você ser falou pago. é muito interessante também, porque é em qualquer profissão. Tá Em bom? qualquer profissão. Ser médico que papai quis, ser médico que é bonito, ser médico que ganha dinheiro. Hoje que é a gente mais vê, né? Os médicos, eu digo sempre, inclusive, para nós da veterinária é bem interessante, porque quando eu passei no vestibular, antes de passar no vestibular de medicina veterinária, eu sempre fui muito atrevido, né? Desde 10 anos de idade já mexia com os animais, né? Primeiro curso na área foi com 10 anos de idade, criar coelho e galinha. E a gente vê exatamente isso. Então, as pessoas ter um talento, como você falou, é uma coisa. Dedicar é isso. Não fazer porque é bonitinho, porque vai ganhar dinheiro. Então, a pessoa vai e, de repente, não dá. E a gente percebe, nós professores percebemos, né? A gente mexendo no celular o tempo todo, né? Esse tipo assim. Então, tem que se dedicar. Qualquer profissão você tem que dedicar. Senão, quantas pessoas terminaram medicina e não são médicos, quantos terminaram direito e não são advogados, né? E assim por diante, engenheiro, coisa parecida. E tem aqueles que já nascem para ser, falta só uma oportunidade. Então, pega uma pessoa dessa na sala de aula, rende muito, porque ele tem vontade, ele tem sede de conhecimento. Sim. E para nós professores é gostoso, né? A gente acompanha. Inclusive, a sala de aula é motivada, não só pelo professor, né? Pelo próprio aluno, mas se o aluno não quer nada, o professor também vai dar aulas para a parede. Eu conheci um professor que disse, minha aula é um show. Eu dou uma aula, é um show. Em seguida, eu entrei na sala de aula. Estava os alunos tudo com a cara para cima. O que foi que houve? Passou aqui uma ventania. Não entendeu nada que o professor falou. Mas para ele é um show. A didática, ela tem que ser Então, muito clara. então Tem que ser muito didático. Isso é muito importante. Faz gosto pegar uma pessoa dessa que quer. E aí a gente não tem medo de ensinar. Não. Não tenha nunca medo de ensinar. Professor, não tenha medo de ensinar. Se você é professor, se você é mestre, ensine. Dê tudo. Seja o melhor professor. Porque ele vai continuar a tua tarefa. Né? Então, vocês, como preceptoras, como é bom hoje ter... Está aqui, né? Está aqui com a cria, né? Tá aí o resultado de um bom ensinamento, né? Não vai tomar teu espaço, teu espaço Muito é teu bem, espaço. A gente divide, Exatamente. a gente está dividindo o espaço. Conhecimento Está bom somando. é conhecimento compartilhado. Se o conhecimento não fosse dinâmico, a gente estaria na idade da pedra. Sim. Sim, ninguém tinha evoluído, né? Não tem evoluído. Por que ter medo de ensinar? Né? Não precisa. E eu, Vigília Manuel Vieira, quero ser aluno a vida toda. Porque enquanto eu digo sempre o seguinte, você é sábio quando sabe ou reconhece o quanto não sabe, o quanto, na verdade, precisa saber. Né? Sabe é aquele que reconhece o quanto não sabe e ainda o quanto precisa saber. Isso é você ser sábio. Então, sempre buscar, isso que é gostoso da vida. Professor Vigílio e doutor Vigílio, para essa garotada que querem entrar aí no mercado, seja ele da radiologia ou da medicina, né? Que são áreas que o senhor conhece muito bem. Qual o recado que o senhor tem para dar para esses alunos, para essas pessoas? Inclusive, eu tenho até aqui algumas perguntas que daqui a pouco a gente vai fazer, né, para o senhor de algumas dúvidas. Mas, a princípio, né, eu gostaria que o senhor desse um conselho, um recado, um feedback positivo, de repente, né, para esses alunos que querem ingressar no mercado, quais são os bizus que o senhor pode estar passando aí para ele, né, para eles, diante da sua experiência como profissional dessa área. Primeira coisa, pegando o que você falou, você fazer o que você realmente tem aptidão. Você tem aptidão. Competência é diferente de habilidade. Habilitação você pode ter. Tem meninos que dirigem aí desde 12, 13 anos, inclusive pilotos, né? Mas não tem habilitação. Tem competência tremenda. Então, você buscar aquilo que realmente você concorda. Porque a pior coisa é ser um profissional frustrado. Não vai dar certo, né? Em relação à escola, como você deve escolher uma escola? Né? Então, procure ver
o nível de professores da escola. Saiba quem é que ministra a aula lá. Eu sei que é difícil, muitas vezes, você perguntar, mas por informações, você sabendo quem é que ensina. Tá aí a Nária falou uma coisa interessante. Ao professor dizer que ficar dentro da sala de raio-x faz mal, porque está... Então, já mostra o nível de professor que é, né? Então, você precisa, na verdade, buscar uma boa escola, né? Depois, levar a sério os ensinamentos. Em seguida, é importante o estágio, buscar estágio. Essa profissão de técnico de radiologia é muito interessante. Eu não lembro de ter visto em algum jornal, em alguns, procuras técnico de radiologia. Vocês já viram? Não, professor, por incrível que pareça, eu não vi, mas na época que eu escolhi a radiologia, parece até loucura, eu estava assistindo aquele jornal Hoje. Aí, disse assim, profissões do futuro. Você acredita que tinha até radiologia? Sim. Aí sim. eu fiquei pensando, mas na época, né, eu acho que lá para 2007, 2000... aí eu disse assim, mas o que é que um técnico de radiologia faz? Porque na época não tinha sabia. nem ciência do que seria isso. E aí, a minha irmã, né, que fez com que eu estivesse aqui hoje, ela trabalhava no hospital, e aí foi e me disse, mas eu ouvi dizer que esse pessoal aí ganha dinheiro. Aí, aí você já fica assim, eita, ganha dinheiro, tal coisa. Inclusive, quando a gente né? chega na clínica para estagiar com a Thalita, a primeira pergunta que ela diz é assim, por que você escolheu radiologia? É a primeira pergunta que eu pergunto, professor, porque assim, mas radiologia por quê? Né? É uma profissão, inclusive, muita gente não conhece, né? Aí o aluno vai lá e faz aquele discurso lindo para impressionar a preceptora. Aí ela chega para você e diz, eu fiz por dinheiro. Gente, aí não a princípio, hipócrita, né? A princípio eu pensei, ixi, eu vou ganhar dinheiro, né? Só que aí, com o tempo, eu realmente, professor, me apaixonei. Eu achei que no começo eu falei, mas a minha irmã disse que ganhava dinheiro, não sei o quê. Aí comecei a fazer. Quando eu vi, eu já estava tão aprofundada. Eu me aprofundei tanto que hoje em dia, tipo assim, meu Deus, a radiologia faz parte da minha vida. É como se a radiologia fosse assim. No ambiente de trabalho dela, eu fiquei impressionada. Porque até então eu estagiava, só tinha homens no setor. A Thalita não, a Thalita ela lidera a sala de raio-x, ressonância e mamografia. Ela toma conta de 3 setores sozinha. Então, assim, ela até brinca, não, eu fui por dinheiro. Mas ela fala assim, pra te dar um choque, né? Não vamos ser hipócrita. Radiologia por amor, enfermagem por amor. Gente, você não vai levar uma dose de radiação, se for o caso, por amor. Desnecessário. Né? Então, assim, lógico, é um investimento que você faz no seu curso, você quer ter o dinheiro de volta e você quer ter uma qualidade de vida melhor. Então, estudando na área que você gosta, que você se identifica, lógico, você faz para ganhar dinheiro também. Mas, acima disso, você precisa dar um conforto para o próximo, para o paciente, para quem vai depender do seu trabalho. E não simplesmente para ganhar dinheiro, né? Então, assim, eu fiquei... mas hoje em dia já entendi. Depois de um tempo já entendi. Hoje em dia, realmente... Claro, e ela é uma excelente profissional. Hoje em dia já entendi que a radiologia e eu são praticamente a mesma coisa. Entra no sangue, não tem jeito. Eu diria mais ainda, complementaria assim, eu não gosto de trabalhar, não. Eu queria estar numa praia, eu queria estar só viajando, com bastante dinheiro no banco. Eu trabalho porque preciso. Agora, eu admiro a profissão que eu Sim. Né? Aí, gosto da profissão. Eu não me vejo. Gente, da profissão veterinária, rapidamente, só para responder mais a sua pergunta, eu chorei o dia que salvei a vida do cachorro. Respiração boca a boca. Porque estou vendo cirurgia, estava sozinho na sala de cirurgia, o respirador não estava funcionando, e o cachorro parou, eu tive que respirar. Evidente, eu peguei boca a boca, botei uma toalhinha e respirei. De noite, quando eu cheguei, comecei a chorar. Meu Deus do céu. Eu resolvi a vida daquele animal. Ali, para mim, foi muito gratificante. Essa é a minha profissão. Então, é gostoso você fazer aquilo que você realmente gosta de fazer. Não é só pelo dinheiro. Dinheiro é consequência, como eu falei. Né? Então, eu acho que deve ser dessa forma assim. E saber, né, que de todo modo você ajudou, né?
que você está ali ajudando, não está só se servindo, você também está Exatamente. ajudando, né? É uma troca, muito né? gostoso. Uma troca, é. Então, ainda contra a pergunta, Thalita e Nayara, a gente tem que escolher uma boa escola. No estágio, a gente tem que escolher, primeiro, nunca, que acontece muitas vezes, é que o estagiário, quando chega lá, você está ensinando uma coisa, não, mas o professor ensinou assim. O professor disse assim, não. Mesmo que você perceba que realmente a pessoa está por fora daquilo, não, assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Tu deixa eu fazer assim, dessa forma, ver se dá certo. O Aí, respeito à hierarquia conta muito. Aí você No prova estágio. para ele que você está conhecendo a coisa. Aí a troca em si, né? Mas nunca cheguei a bater de frente. Saber Para os chegar. meus estagiários, eu também costumo falar bastante isso. Olha, o professor falou isso e eu também vou complementar com isso, certo? E eu tenho a minha forma de fazer, você vai ter sua forma de fazer. Sim. Ninguém é melhor que ninguém. O importante é o paciente, é o exame. Ninguém vai ser melhor que ninguém. Eu sempre costumo dizer isso, né? Que o ideal é que você se dedique àquilo ali. E que tudo que você for fazer, se dedique. E aí eu sempre falo para as meninas, que eu falo só meninas, que normalmente as minhas estagiárias são meninas. A gente é uma troca de conhecimento. Eu gosto muito de ensinar, porque toda a vida eu tenho que lembrar, né? Eu disse assim, ó, vocês estão aqui e eu estou aqui toda a vida me reciclando. E recebendo você. E recebendo. Por isso que eu falei no início. Um médico recém-formado, a gente normalmente não confia, né? Quando eu falava veterinário, é a pessoa que... meu cachorro está doente, que eu ia falar depois também, esquece mesmo. Não. Qual é o médico que é humano, que é parado no meio da rua, dentro do ônibus, você vai dizer, eu estou com dor de barriga assim, o que é que eu devo tomar? Mas o veterinário tem que dar consulta dentro de ônibus e aqui por diante, né? Outra coisa que é muito importante, nunca cuspa no prato que comeu. Seja qualquer escola que você cursou, é a melhor escola do mundo, né? Mas eu vejo exatamente alunos sair, ali aqueles professores não sabem nada. Já ouvi menino saindo, aquele professor não sabe nada. Aprendeu com o cara, hoje está trabalhando com ressonância, mas aquele daqui ensinou não sabe de nada. É o cara. A gratidão. Que é a coisa mais, né, triste do mundo, é a ingratidão nesse Por mundo. mais que o professor acabe com o seu psicológico, porque tem professores que são assim, mas mesmo assim a gente precisa ser grato, ter a ética, né? A oportunidade que e teve, levar né? em frente, né? Levar a vida em frente e tentar ser relevante o máximo que você puder na vida das pessoas, né? A gratidão é tudo, gente, na vida, né? E você está sempre disposto a aprender. Então, o recém-formado, o médico recém-formado, às vezes, esse cara é recém-formado. Talvez saiba mais do que aquele que está lá 10, 20, 30 anos, porque aquele nunca mais eu pego no livro o médico ou o engenheiro, qualquer coisa assim, né? E aquele não saiu da escola recente. É você também levar um paciente para um hospital escola, dizer, não, porque lá só são os alunos que fazem. Graças a Deus são os alunos, mas estão acompanhados dos professores, né? De que um cara sozinho aqui não sabe mais nada, sei lá, né? Quantos e quantos, né? Não são todos, mas quantos e quantos se não se entrega. Ou outros que se dizem assim, a escola me formou, eu sou agora o centro, o conhecimento parou, né? A pessoa mais sábia que tem agora sou eu, ninguém foi meu aluno. Aluno e cachorro para mim é a mesma coisa, não interessa, o conhecimento sou eu. Não é assim, não é assim. Então, a gente tem que ter esse respeito, maturidade, profissionalismo, né? Aí a gente consegue ser um bom profissional, com certeza. O melhor profissional. Não seja bom, seja o melhor profissional. Exatamente. Gente, por mim, eu ficaria o dia inteiro falando... Radiologia. O doutor Vigílio é aquela Radiologia. pessoa que a gente quer passar a tarde toda tomando um chá, um café. Mas, com vocês também. infelizmente, o nosso tempo está se encerrando. Mas eu já quero agradecer muito por aceitar o nosso convite. Não poderia ter sido outra pessoa, porque eu acho que o senhor é um pilar, não só da radiologia, mas da área médica, não só para a nossa cidade, para o nosso estado, mas referência para o nosso país, né? E por que não dizer fora do país, que o senhor também já pisou em outros solos, levando conhecimento, trabalho. E eu agradeço muito. Conheci o Dr. Vigílio numa situação... Gente, o Dr. Vigílio, ele é tão simples, tão humilde, que eu fiquei impressionada. Eu trabalhava numa loja, Thalita, e lá chega o Dr. Vigílio. Ele era atendido, na época eu gerenciava a loja, né? Ele era atendido por um funcionário e depois ele passou
a ser atendido por mim, né? A funcionária saiu. Aí ele também, gente, mexe com artesanato. Ele também é artesão. E ele chegou para revelar umas fotos, né? Fazer uns serviços muito interessantes. E a gente foi conversando, né? Conversando, daí a pouco eu descubro que o homem é médico, que o homem... Enfim, então... E fixou ainda mais, né? Quando ele foi visitar o meu preceptor de estágio, quando ele chega lá, ele já tem sido professor lá da metade do povo. Aí eu, não pode ser outra pessoa, tem que ser ele, principalmente, não só pela carreira que o senhor tem, muito sólida, pelo conhecimento, mas principalmente pela sua humildade, porque isso é o que mantém, né? Tá na Bíblia, né? A soberba, ela precede a queda, né? Com certeza. Então, assim, a humildade, a gentileza e o senhor foi tão cordial com a gente que não poderia ser outra pessoa. Então, eu lhe agradeço muito. Os conhecimentos, a história de vida compartilhada. E também quero agradecer a Thalita mais uma vez pelos conhecimentos que eu aprendi com ela. Continuo aprendendo e por ela aceitar esse convite, né, que foi um projeto que Deus colocou no meu coração, o Radcast. E futuramente a gente também vai lançar a Smart Rad, que é justamente uma mentoria, né, que prepara os alunos, os estagiários para o estágio, o mercado de trabalho, porque a gente sabe que o estágio, ele é um divisor de águas, não é isso, Thalita? Um divisor de águas, realmente. O estágio hoje em dia, né, a gente consegue ver o quanto a radiologia às vezes fica meio que em déficit, que tem gente que já chega com muito medo, né? Principalmente, só pedindo licença para vocês, porque, como falava, eu não vejo, né, para o curso técnico, tudo é no estágio. Então, você vai fazendo teu nome nos estágios. Nos estágios, Aí isso. você consegue se inserir. O mercado é excelente. Não é como o outro dizia que vai acabar, deixar de existir o técnico. Não. Sempre vai ter oportunidade para técnico. Também não é aquele que a menina passou não sei quanto tempo lá na escola, né, que montou lá o curso, e depois, quando terminou, disse, professor, arrumei já um emprego na clínica tal. Você vai trabalhar lá com a... Não, você é recepcionista. Não é desmerecendo a profissão, mas você passar para estudar a tecnologia, para trabalhar com recepcionista, não precisava, né? Não precisava não precisava estudar essa parte. Para a área, né, específica. Então, eu acho que assim, o estágio é muito importante para você, então, se firmar, que é tudo na base da amizade, vai indicação, né? Thalita, você quer falar mais sobre o Smart Rad, como que... Pronto, no Smart Rad a gente vai estar fazendo uma mentoria, né, sobre esses estágios, quem quiser se preparar com a gente e ver como é que vai ser. A gente vai estar fazendo essa mentoria com os alunos que já terminaram há muito tempo, né, tem gente que terminou, teve a pandemia e aí parou no tempo, ficou com medo de voltar. Pode vir que a gente está aqui, ó, o Smart Rad. Vamos abrir ainda, né, inscrição, para estar fazendo essa mentoria de como se comportar, se preparar. Dá uns bisuzinhos pequenininhos, né, professor? Não é que nem o que o senhor deu para hoje aqui, né? Mas vamos estar passando, né? Aproveitando aqui, a gente está formando também o quadro de professores. Já lançamos o convite aí para o senhor Virgílio, né, se quiser palestrar também para essa turma. E a Smart Rad, ela é um projeto voltado para alunos de radiologia que já concluíram as disciplinas de anatomia 1 e 2 e posicionamentos 1 e 2 para o preparatório de estágio, né? E também para quem já é formado, querem se inserir no mercado de trabalho. Então, essa mentoria, ela vai te ajudar tanto a ingressar no estágio com êxito, como também para o mercado de trabalho, né? Então, você também, né, que quer ser patrocinador aqui do nosso podcast quiser estar ajudando a gente a divulgar, né? A gente vai divulgar a empresa. Inclusive, gente, gostaria de agradecer aqui o Lúcio Moura Produções, que foi o profissional, né, que fez aí as nossas fotos, os nossos registros, tá? E você que quer ser o nosso patrocinador, é muito simples, é muito fácil, só entrar em contato conosco aqui pelo nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais e também pelo nosso Instagram, tá? Então, no mais é isso. Muito obrigada por nos assistir, por estar conosco e fiquem ligadinhos que posteriormente traremos aí mais temas para vocês, mais convidados tão excepcionais quanto o Dr. Virgílio.
E você, aluno que quer fazer o Smart Rádio, não perca tempo, entre em contato com a gente e seja o diferencial no mercado. Doutor Vigílio, o senhor quer dar mais alguma palavra de agradecimento para finalizar esse momento é importante. esse momento tão importante? Primeiro, parabenizar essa equipe, né? A Nayara, a Thalita, né? Um projeto realmente fantástico. Não sei se eu contribuí alguma coisa, mas vou estar sempre à disposição da Claro. radiologia, né? Foi o pontapé, na verdade. Sim. Agradecer, ser grato por esse momento, agradecer mais uma vez a Deus. A família é muito importante, família que te dá toda essa base, a família, não esqueça da família. E mais ainda, a Deus. Então, agradecer a Deus, parabenizar vocês por essa iniciativa. Obrigada. Fantástico, fantástico. Conte comigo, se for preciso, eu vou estar para ajudar vocês. Muito Ajudar a radiologia. obrigada. Está no sangue, não adianta. Não adianta, a radiologia fica. E você, Thalita? Hoje eu quero agradecer a Nayara. Assim, quando ela me chamou, gente, para fazer esse projeto, eu fiquei pensando, meu Deus, por que a gente vai fazer, né? Eu fiquei pensando, mas hoje em dia, eu olhando para ela, que eu sempre vi na Nayara um grande potencial. Eu olhava para ela assim, Nayara, você vai conseguir. Ela dizia para mim que não conseguia, sabe? Aí eu dizia, não, Nayara, você vai conseguir. Eu era muito insegura. Muito. Ela dizia pra mim, não, Thalita, eu não consigo. Você consegue sim. Você consegue. Você tá aqui, você consegue. E hoje, nesse projeto que ela me chamou, eu fiquei bem balançada, porque toda a vida que a gente fala da radiologia, meu Deus, a gente realmente precisa levar. Precisa levar essa área que as pessoas desconhecem para outras pessoas conhecerem. Sim. Tipo assim, conhecer mesmo, porque o povo olha pra gente assim e fala, mas você só faz raio-x? Não, não é só raio-x não. Não é só raio-x não, porque o povo olha pra gente, você só faz raio-x. Não, não é só. A gente faz acontecer o raio-x, né? Então, assim, hoje eu sou muito grata a Deus, a minha família, e principalmente essa pessoa que encheu, assim, o meu coração de mais amor ainda pela radiologia, porque é um projeto diferente, né? Não é um projeto, assim, que... Parabéns. 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 Um projeto diferente que a gente pretende, assim, trazer várias... Porque, assim, sempre tem as estrelas da radiologia, né? A gente pretende trazer muita gente, assim, que... como o senhor, né, hoje que está aqui, que fazem o nome da radiologia, né, e que hoje em dia a gente precisa realmente estar levando essa profissão que é desconhecida para as pessoas. Sim, ainda é muito desconhecida. Inclusive, no início eu realmente tive dificuldade, fiquei meio que insegura, mas hoje tem pessoas que falam, Nayara, eu não consigo ver esse símbolozinho e não lembrar de você. Então, assim, eu também sou muito grata a Deus por não ter me deixado desistir, pela minha família. Sou grata também a mim por não desistir de mim. E é isso, eu agradeço a presença de todos vocês, por vocês nos assistirem até aqui. Gente. Se inscrevam no canal, sigam nossas redes sociais e tem muita coisa bacana ainda pela frente, né, Tem Thalita? muita gente nova e conhecida. Com atenção no próximo convidado. Foquem. E é isso, gente. Muito obrigada a todos. Obrigada. Beijo, até a beijo, próxima. beijo. Obrigada.